já não sinto mais tanta falta de ar igual eu tava sentindo ali no meu pós-parto, né? Que eu ainda não tinha começado esse novo tratamento. Mas, gente, vocês lembram, né? Era absurdo, assim, a falta de ar que eu tinha, era absurdo mesmo. E eu tô bem melhor, mas eu ainda sinto falta de ar. Até pra correr, pra fazer algum exercício, eu ainda fico muito ofegante. Tanto que ali no dia que eu corri, que eu postei aqui no feed pra vocês, né? Eu senti muita falta de ar. Parecia que meu pulmão ia saltar, assim, pela goela. Eu sentia muita falta de ar mesmo, mas acredito que aos poucos eu vou criando resistência de novo, enfim. Por mais que ainda tenha nódulos, né? Mas que estão sem atividade, graças a Deus. E, enfim, o que eu queria falar de tudo isso, que eu só falei e não falei nada, né? É que eu tô muito feliz com esse meu avanço, sabe? Tipo, ver que eu sempre consigo superar alguma coisa, sempre consigo encontrar um caminho diferente, sabe? Por mais que seja muito doloroso. E tem uma reflexão, assim, que eu queria até dizer pra vocês, que desde que eu me tornei mãe, que nem eu falei pra vocês, eu digo isso do tempo que eu tava grávida ainda, né? Eu não tinha nem sequer dimensão, assim, do quanto que eu ia querer a vida, sabe? Porque eu tive um diagnóstico de morte, né? Eu descobri que iria ser mãe sem ter certeza do meu tempo. E sem ter certeza de nada, na verdade, de nada mesmo. E, sabe, a força que a gente encontra, não digo pela maternidade, mas pelos nossos filhos em si, pra gente querer lutar, ter uma vida e fazer o possível, sabe? Antigamente, assim, muito tempo atrás, eu não queria saber de atividade física, eu achava que era a maior bobeira. E hoje eu vejo o quanto que é muito importante, sabe? Porque apesar de que eu não consiga ainda fazer muita coisa, tanto pelos meus limites de movimento, limites de pulmão, enfim, mas o pouco que eu já consigo fazer já noto uma diferença, assim, absurda. Então, assim, desde que eu comecei a mudar, assim, coisas básicas da minha vida, tipo, a querer buscar um tratamento, querer buscar realmente, por mais que seja a minha última opção, literalmente aqui disponível pra mim, que já não é nem mais pelo SUS, mas, né, é a única opção que eu tenho aqui ainda no Brasil. Então, tipo, buscar isso, buscar uma melhora na minha alimentação, que nem agora eu comecei acompanhamento com nutricionista, que ela é maravilhosa, inclusive, tá me dando muito resultado positivo. Assim, buscar atividade física, buscar fazer o famoso cardio que falam, né? Mas sabe, o pouquinho que eu faço, gente, não é nem todo dia, mas o pouquinho que eu faço, eu já vejo o quanto que melhora muito minha qualidade de vida. Não só por questão de, eu quero buscar o melhor para a doença, mas porque eu quero viver literalmente bem mesmo, sabe? E a minha doença, enfim, eu posso ter 1000 respostas agora, depois eu posso não ter nenhuma resposta, mas assim, sabe, eu buscando o melhor para mim tá ótimo. E é isso que eu falo, quando eu comecei os cuidados paliativos lá atrás, lá quando tava assim no auge, que eu não queria nada com nada, não queria saber mais de tratamento, sabe? Ai, tava com uma casquinha na minha boca. Eu, assim, tava totalmente desesperada, entre aspas, né? Eu já tinha literalmente aceitado que eu ia morrer, sabe? Então, assim, eu mesma me declarei morta, assim. Eu falei que eu não queria mais nada e ia ser assim e pronto. E eu vejo, assim, o quanto que eu prezava, apesar de pouco tempo que me deram na época, por eu não querer o tratamento, por qualidade de vida, né? Apesar de eu sentir muita dor, de eu fazer medicações extremamente fortes para dores, mas assim, eu ainda buscava ter qualidade de vida em poucas coisas, sabe? E agora, mesmo eu estando em remissão, que ainda não é cura, mas assim, tentando encontrar uma possibilidade maior de vida para mim, eu ainda busco por essa qualidade de vida. Ai, gente, eu tinha postado um último story aqui falando e deu, assim, um erro, sabe? Mas eu tava falando que por mais que seja muito bobo isso que eu tô falando, tipo, eu observo as pessoas que me acompanham, sabe? Que falam, assim, poucas pessoas, assim, que falam, eu não vou fazer nada, eu quero aproveitar a minha vida. E, tipo, aproveitar a vida dessa pessoa é literalmente ficando acomodada, sabe? Tipo, esperando as coisas que a vida oferta, assim, entre aspas, sabe? Então, tipo assim, gente... Eu acho que aproveitar a vida significa muito mais sobre você tentar buscar o melhor pra si, a melhor qualidade de vida, assim, buscar se exercitar, se alimentar melhor, buscar um tratamento diferente, sabe? Buscar qualquer coisa, gente, qualquer coisa, literalmente. E não ficar acomodado, sabe? Eu que percebo, assim, quando eu tava definindo, apesar de que eu queria ter uma qualidade de vida, mas eu vejo que eu não buscava, assim, melhorar a minha alimentação. Alimentação, por exemplo, ou eu não conseguia fazer nenhum tipo de atividade física,
mas tipo, que fosse pelo menos assim, qualquer coisa, sabe, gente, qualquer esforço mínimo, uma fisioterapia, sei lá, pra conseguir melhora nesses movimentos, enfim. E eu não buscava, eu realmente achava que aproveitar a vida era tipo, esperar a morte chegar comigo, assim, sem fazer nada, sabe? E eu vejo que hoje em dia seria totalmente diferente. Se eu realmente não tivesse mais nada, assim, não tenho mais medicação nenhuma, não tenho nada, só que nem eu tinha escolhido, né? Medicação pra dor e isso e pronto. Eu buscaria mesmo assim tentar me esforçar um pouco mais fisicamente, ainda cuidaria da minha alimentação, porque não é bobeira, gente, não é tipo, agora que ela tá morrendo, ela tá, sabe, aproveitando que ela quer comer o que ela quiser. E não é assim, gente, porque querendo ou não, você vai acelerar ainda mais esse processo, sabe? E hoje eu percebo isso. E eu não digo sobre, tipo, se proibir, assim, de comer coisas que você gosta. Não é nem isso. Mas é realmente sobre extravasar, assim, sabe? Sobre fazer coisas que não te dão qualidade de vida. E o mínimo que eu faço hoje pra ter qualidade de vida, a mínima coisa que eu posso fazer, eu vou lá e fazer. Porque as pessoas falam, mas sabe, ela não tá tão mal assim. Por isso, realmente, que às vezes eu não tenho aparência de doente. Porque eu busco, mesmo assim, fazer coisas que me dão qualidade de vida. Eu busco melhorar a alimentação, eu busco cuidar de mim mesma. E isso também é qualidade de vida. Você passar um tempo com você cuidar de você mesmo, cuidar da sua pele, do seu cabelo, ir no salão, fazer qualquer coisa, gente. Isso te dá qualidade de vida, porque você tá cuidando de você mesmo, sabe? E eu aprendi isso ainda mais depois que, com a maternidade, que eu preciso cuidar de mim, eu preciso ter o meu tempo. E hoje em dia eu prezo muito pelo meu tempo. E se a gente fizesse isso, se as pessoas assim que têm condições de fazer isso, fizessem isso, eu tenho certeza que melhoraria muito. Claro, tem casos e casos, tem pessoas que não conseguem fazer literalmente nada, assim como teve dias há um tempo atrás, né, que eu não conseguia fazer nada realmente por conta da dor. Mas assim, que nem eu falei, há casos e casos, são situações e situações, sabe? Então, hoje em dia eu não largo por nada, assim, o mínimo que eu puder fazer, sabe, pra estar ativa em qualquer situação, em qualquer coisa. Que nem eu falei, até uma fisioterapia, sabe, mas que ajude no movimento, sei lá. Mas eu acho que qualidade de vida é muito além do que a gente esperar por isso quando a gente tá morrendo, sabe? Acho que a gente precisa buscar pela qualidade de vida quando a gente tá vivo. Pra gente ter um final, assim, bom, sabe? E é uma coisa que eu aprendi, assim, com a vida, com o tratamento, com o paliativo e com tudo. É o que eu sempre falei. E hoje eu percebo que essa é a minha percepção total sobre isso. Mas enfim, gente, é isso. Queria falar pra vocês sobre isso. Que já fazia um tempo que eu queria falar, na verdade, mas tá tão corrido aí, a gente tá aqui em 2 vizinhos. E eu tô aqui aproveitando com a família, enfim, aproveitando fazer umas coisas que estavam pendentes ainda. E é isso, gente. Agora eu vou almoçar, vou ver o neném. Que tá com o Lucas, e hoje de tarde eu quero ir de novo correr ou caminhar, fazer qualquer coisa. Mas eu preciso realmente fortalecer esse meu pulmão, porque me incomoda um pouco, que nem pra conversar, eu não tenho nenhum problema, sabe? Eu converso, só quando eu tô muito tagarela, assim, às vezes eu paro um pouco pra respirar. Que nem nessas pausas que eu tô fazendo nos stories, eu respiro um pouco, enfim, pego um fôlego, mas assim, pra fazer atividade física, eu percebo que eu ainda tô muito ofegante, sabe? Muito ofegante, assim, num nível absurdo. Quem às vezes treina comigo ou faz qualquer coisa comigo percebe isso, sabe? E até comenta, nossa, como você tá ofegante. Mas é porque meu pulmãozinho tá bem coitado ainda. E eu quero muito melhorar isso. E inclusive, se precisar, eu até quero fazer de novo um pouco de físio pulmonar. Porque isso tem me incomodado muito, sabe? E às vezes me limita muito isso. E, enfim, é isso, gente. Um beijo, até depois.